E agora, então, indo para esse outro viés, né? A gente está falando assim, dos riscos de não tratar a tecnologia como se deve, a gente falou sobre esse primeiro viés dos riscos, do Uhum. tratamento de dados, pessoas físicas, correlação com as pessoas jurídicas, agora voltando sobre a questão da arquitetura de dados. Existem diversos tamanhos de empresas, como você bem acabou de Exato. falar. Uhum. Acho que a maior preocupação que se tem, e aí conectando com o que você faz na prática, é como escolher bem o que usar dentro de cada uma dessas empresas, né? E aí você acho que até comentou quando a gente estava conversando que talvez a maior dificuldade não é só escolher, mas é como que a gente escolhe algo que vai se garantir que aquela solução vai continuar funcionando ao longo do tempo, né? Conta um pouquinho mais sobre isso e o desafio que você passa dentro das organizações relacionados ao tema de arquitetura dentro de cada uma das organizações, dos diferentes tipos de tamanho de organizações relacionados a essa dificuldade. A primeira parte é entender quais são os grandes problemas que a organização precisa resolver ou os grandes processos que precisam ser automatizados ou precisam ter garantias ou tecnologia para alavancar o que precisa. Uhum. Com isso, você começa a montar como você entende que a tecnologia vai alavancar o seu negócio. Nós estamos num momento de IA agora, né? Então todo mundo Uhum. fala, vamos por um monte de IA. E você fala, vamos? Vamos sim. Qual a melhor forma de usar isso? Uhum. Né? Então, primeiro a gente tem que... o que eu gosto é respeitar as grandes lições aprendidas que já existem no mercado. Então, Excelente. existem grandes plataformas que resolvem grandes problemas. Uhum. Então, vamos avaliar quais são essas grandes soluções. E aí, grandes, ela pode ser do ponto de vista de consolidadas, tá? Porque aí você tem grandes soluções para pequenas empresas, grandes soluções para grandes empresas, tá? Uhum. Então, assim, boas soluções que atendem à sua necessidade e resolvem o seu problema e fazem sentido para aquilo. Dificilmente você vai achar uma solução única que vai atender a sua empresa inteira. Uhum. Você não vai achar. Você vai achar talvez uma que atenda, se der sorte, 60%, 70% da sua empresa, e você vai precisar compor o resto com outras soluções. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma solução que controla o seu estoque, você tem uma solução que controla a contabilidade, você tem uma solução que controla seu ponto de venda lá na frente da loja. Vou voltar no varejo, né? Eventualmente esse software de contabilidade também faz folha de pagamento, faz o financeiro, faz mais alguma coisinha aqui e ali, beleza. Mas pô, eu preciso controlar meus funil de vendas, então eu preciso controlar também os meus clientes. Então, eu acho que o primeiro ponto é como você organiza do ponto de vista sistêmico, quais são as soluções que você vai pôr, qual é o nível de automação que você pode ter, e a partir daí, e hoje é inegável, a gente tem que olhar e falar o seguinte, hoje, com essa capacidade de inteligência artificial que eu tenho, o que já é possível sair do lugar comum e achar que eu posso realmente pular algumas etapas aqui, né? E aí tem soluções de mercado mais maduras e menos maduras também do ponto de vista de inteligência artificial para trazer esses benefícios. Uma vez você escolhido, feito esse mapa, e aqui eu estou pegando um exemplo que você começa do zero, né? Mas geralmente você entra numa empresa que já encontra alguma coisa ali. E você vai revisitar aquilo se precisa ser assim, ou se precisa ser assado, se vai mudar uma parte ou tudo, ou tem que mudar um pouquinho, ou só melhorar algumas coisas, consertar outras, mudar outras, né? E você discutir, e aí você fala assim, esse produto aqui, esse pedaço aqui nós vamos ter que trocar. Por quê? Porque esse sistema, ou você não tem nada, ou porque esse sistema aqui é muito ruim, ou ele é velho, ele já ficou pequeno para você. Isso é importante você olhar, né? E aí você vai ao mercado e fala assim, o que você tem de solução no mercado para olhar isso? E aí você tem método para comparar soluções, de forma que essa avaliação de sistemas ela seja factual e não emocional.
Você não pode... Porque tem vendedor que é muito bom, né? E aí você volta e fala, é esse produto que eu quero. Uhum. E às vezes ele é realmente muito bom. Mas às vezes ele é mais do que você precisa. E às vezes ele é mais caro do que você precisa. Perfeito. E você tem que lembrar que quando você traz um sistema, ele vai trazer um custo embutido, né? Hoje, o sistema você não compra e fala, não gasto mais R$1 com isso. Ele vai gerar um custo fixo para você. Então, precisa avaliar se aquele custo fixo ele é relevante para você. Você precisa avaliar se a complexidade daquele sistema não vai demandar você ter que contratar mais 2 pessoas para manter aquele sistema. Você tem que avaliar se aquele sistema não vai demandar um link de internet melhor, um computador mais rápido. Ele vai trazer outros custos que você, de repente, só porque você gostou do papo do vendedor, você caiu num golpe você caiu num custo que você não precisava, não era nem um golpe, você caiu num custo que você não precisava. Uhum. Então, isso é muito importante discutir, e tudo isso é método. Tá? Tudo isso é discutível para você colocar, porque depois, tecnologia tem ciclo de vida. As pessoas não gostam de falar isso, mas tem. Tá? Tecnologia tem ciclo de vida. Por quê? Porque você mesmo comentou, a tecnologia está avançando muito rápido. Muito rápido. Então, por que você vai acreditar que você vai pôr um sistema ali e você acha que em 10, 15 anos não vai trocar nunca mais? Vai! Né? Ele vai trocar. Então, essa discussão de arquitetura, ela é constante nas empresas, ela deveria ser constante nas empresas, e isso é fundamental. E quanto maior, e o que vai acontecendo agora com a inteligência artificial é que você vai começar a ter soluções cada vez mais especialistas e menores dentro desse seu mapa. E aí a capacidade de você administrar e saber se isso tudo está funcionando bem e entregando valor é ainda mais importante. Fora a dificuldade de integrar todas essas muito específicas, né? Totalmente, totalmente. E aí aqui todo mundo falar a mesma língua, todo mundo entender que o dado é o mesmo dado. Né? Eu tenho clientes que você vai e você tem um cadastro de itens que você trabalha e cada um tem o seu. E aí cada um compra uma coisa, cada um faz uma coisa. Por quê? Porque a história da empresa foi assim. Aí chega um momento que você tem que organizar, senão você nem integra. Você nunca vai achar que essa caneta é a mesma que aquela. Entendeu? E tem um outro ponto também que eu acho bastante interessante, que é assim, algumas empresas que eu passo, elas trazem muito algumas coisas, tipo, nossa, olha essa nova tecnologia. Ah, põe aí, vamos colocar essa aqui. Ah, não, olha essa outra aqui, vamos colocar essa também. Olha essa nova, dá pra gente colocar. Até dá pra integrar, vamos colocar essa aqui, vamos integrar. E começa a virar aquele grande Frankenstein, aquela coisa, e dados e mais pessoas pra cuidar daquilo tudo. E elas não começam a pensar sobre, e se algum desses bracinhos para? Exato. E se alguma dessas coisas no dia seguinte, ou alguma dessas pessoas, e aí contrata uma única pessoa que sabe, só aquela pessoa sabe lidar com aquele sistema, e aquela pessoa fica doente. E essas preocupações mesmo, assim, né, de dentro das empresas que vão fazendo esses Frankensteins, assim, de sistemas, e não param para pensar em 2 coisas. Como manter isso no longo prazo, e como integrar isso de uma maneira que de fato funcione. E não só que funcionou hoje, mas pode ser que qualquer coisa faça aquilo parar de funcionar no dia seguinte, né? Exato. E você começa a depender daquilo de uma forma, chega uma hora que você não sabe viver sem. E é muito legal isso é um conforto, não é uma delícia, né? Você tem uma tecnologia que te traz um conforto, isso na sua casa você usa o tempo todo, você quer. Só que tem coisa que para de funcionar e você não percebe. E a hora que você percebe pode ser já tarde demais para as organizações. Né, uma integração entre 2 sistemas, que tem que manter um sistema que está acontecendo, ele está cuidando de uma coisa aqui, ele tem que manter o outro atualizado lá. E aí pode ter várias situações sobre isso. Chega uma hora que isso não acontece, se isso não foi bem pensado, você perde todo o histórico, você não garante, você não perdeu. E aí sempre vai ter aquele que vai perguntar assim, por que vocês não pensaram nisso? Isso é óbvio.
Só que na hora de fazer, isso é simples, faz logo, isso é rápido, todo mundo faz isso em 15 dias. Né? Então, essa pressão que a gente tem hoje, que a tecnologia tem que resolver tudo muito rápido, ela é uma pressão das empresas de tecnologia que estão ofertando tecnologia, mas as empresas que não são de tecnologia, mas sim ajudadas por ela, elas têm que pensar que o fim delas não é a tecnologia em si. Sim. A fim delas é você chegar na loja e ficar feliz que o produto que você queria, você saiu com ele, ou que você recebeu o produto na sua casa, ou que você consumiu um serviço, ou que você foi para um atendimento e deu tudo certo. O seu valor é esse. Sim. O seu valor é esse. Você não vai falar assim, poxa, o sistema de estoque dessa empresa deve ser incrível. Eu saio porque eu sou consultor. Mas o consumidor normal não sai daqui e fala, nossa, olha, sempre que eu vou naquela loja tem o que eu preciso. É isso que ele fala. Mas para ele falar aquilo, a empresa tem que garantir uma série de coisas por trás. E aquilo é o valor dela. Entendeu? Aquilo é o valor dela. Não pode... quantas vezes você não foi numa empresa ou passou por uma situação que você falou assim, poxa, gente, como vocês não pensaram nisso? Não é possível que o seu sistema não faz isso aqui, não posso fazer isso, porque é tão básico. Porque as pessoas não pensaram no valor da ponta. Né? E ficam simplesmente querendo resolver tecnologia por tecnologia. Eu acho que isso se conecta também com outro ponto que você trouxe, que é sobre o começar certo, que talvez é o mais... talvez o que as pessoas até pensam que sai mais caro, mas às vezes é mais trabalhoso, versus o consertar lá na frente porque começou mais fácil, né? O que você traz um pouco sobre essa visão? Eu preciso tomar cuidado com essa frase, porque tem uma filosofia que eu gosto muito, que vem... Eu só vou esquecer o nome do livro, mas do autor, mas é aquele livro da startup Enxuta. Tá. Que ele prega que você erra rápido e conserta rápido. Eu acho muito bacana o conceito e eu acho que ele mudou um paradigma das organizações em muitas coisas e permitiu que as empresas pudessem se adaptar muito rápido a mudanças. Tá? Eu sou super a favor disso. Por outro lado, tanto esse método quanto o método de agilidade e outras questões que tem hoje no mundo da tecnologia acabam sendo, de certa forma, inconsequentes poxa, vamos errar rápido e consertar rápido e tudo bem. Mas a minha pergunta é, poxa, para que errar tanto? Excelente. Calma lá também, né? Parcimônia. Assim, tem coisa que não precisava errar. Sabe, era mais 5 minutinhos de conversa e a gente resolvia um monte de coisa aqui, sabe? Eu não sei se uma respiradinha funda. Eu não sei se é um pouco o meu lado analista, arqueólogo lá, que é da minha brincadeira, assim, de querer pesquisar um pouco mais. Mas, assim, tem algumas coisas de, assim, pensar 2, 3 implicações lá para frente antes de sair fazendo, putz, te poupa tanta coisa. Sabe, assim, você trazer um especialista em algum tema que já passou por isso e pode provocar, eu acho muito legítimo. E aí eu não quero discutir se eu estou fazendo uma inovação e eu quero disruptar o mercado porque eu quero fazer uma coisa de um jeito que nunca ninguém fez. É diferente, entendeu? É totalmente diferente. Se eu quiser falar assim, não, agora eu vou construir um microfone aqui como ninguém construiu, então eu não quero especialista nenhum, eu vou reinventar o microfone do jeito que eu acho. Legal. Aí saiba que você vai errar para burro. Mas eu vejo muita gente errando rápido e consertando rápido coisas que já estão resolvidas no mundo. Já erraram muito, né? Entendeu? E assim, se perde muito tempo com essas coisas e gasta dinheiro muito com essas coisas. Então,
Essa é um pouco da minha visão do aprendizado. Eu acho que planejar um pouquinho antes não vai fazer mal para ninguém, tá? Geralmente você vai economizar muito dinheiro. Pode parecer caro, principalmente às vezes se você tem que contratar um especialista, uma consultoria, etc. Você fala, pô, mas o cara custa... Geralmente você vai olhar para empresas que não foram por esse caminho e elas gastaram, não é 2, 3 vezes mais, é 50 vezes mais, porque elas foram para o caminho errado. E aí tem o dinheiro perdido no gasto e a perda de oportunidade de receitas não vindas, né? Você perde 2 vezes. Então, ou às vezes perde até a janela de oportunidade, porque o momento econômico mudou, e aí a hora que você corrigiu, você já perdeu a onda, né? Então, eu gosto muito da filosofia de você ser rápido, ser ágil, não rápido, você ser ágil, mas você se perguntar, será que a gente já não poderia aproveitar alguém que conhece um pouco melhor disso para a gente ir mais rápido, não errar, não é melhor? Eu acho que isso, muita gente perde essa chance. Excelente. E um outro ponto também que você comentou, eu vi aqui o nome do livro enquanto estava comentando, é do Eric Ries, né? Isso, ele mesmo, obrigado. Imagina. Um outro ponto que você comentou foi sobre a questão de governança de tecnologia. O que você quis dizer com isso na hora que você passou por esse tema? Governança e tecnologia é um pouco de tudo isso que eu estou falando, é uma disciplina que tem que estar preocupada com tudo isso que eu estou falando o tempo todo. Isso não quer dizer que isso tem que virar uma burocracia, porque muita gente olha a governança como algo, nossa, isso aqui vai só empacar minha vida, né? Isso aqui vai ser um custo que eu vou ter ali e não vai levar a valor nenhum. A governança é como, uma vez que eu ponho alguma coisa para dentro, eu tenho a preocupação de como eu vou olhar para aquilo daqui para frente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu não tinha um carro, por exemplo. Aí eu começo a ter Então, se você não tem carro, você não tem preocupação com carro. A partir do momento que você tem um carro, você deveria saber, nem todo mundo sabe, né? Que você tem que fazer seguro, que você tem que levar para as revisões, que você tem que encher o tanque, essa talvez seja mais simples. Calibrar o que pneu. Que você tem que calibrar o pneu, que você tem que trocar óleo, que você tem que fazer isso, você tem que olhar a bateria, você tem que manter o carro limpo, você tem que, enfim... Isso é a governança manutenção. Isso é a governança do seu carro. Se você não tem carro, você não precisa se preocupar, né? Agora, tem gente que gosta muito de carro, né? Aí pega e coloca um som não sei das quantas, aí coloca um combustível, uma coisa diferente, coloca um negócio no motor diferente, ou começa a ter 2 carros, um carro e uma moto. Aí depois ele põe um engate para levar o carro e a moto. Então, aí ele compra uma lanchinha, e aí ele vai começar... Você não pode achar que o trabalho que você tinha para cuidar de um carro é o mesmo para você cuidar de todos, porque a moto, a concessionária é em outro lugar, o tipo de revisão é outro, manutenção é outro, os tempos são outros, a lancha é outra, a carta é outra, então o seguro é outro, a forma de armazenar é outra. Então, para a tecnologia é a mesma coisa, você não pode achar que é simplesmente pôr para dentro e resolveu. Né? Você tem um tipo de sistema, você tem um fornecedor, você vai comprar outro, tem outro fornecedor, tem equipes especializadas que você precisa, a partir do momento que você tem um tipo de sistema, você tem que ter alguém que vai dar um suporte para isso, e aí você tem que decidir, essa pessoa vai estar no meu time, ou eu vou contratar um prestador de serviço, ou eu vou ter um contrato para me dar suporte. Então, tudo isso é governança e definir também no longo prazo até quando aquele sistema é útil para mim. A mesma coisa o carro, né? Você fala assim, quando é hora de trocar o carro? Vai chegar uma hora que você vai querer trocar o carro. Tem gente que gosta de trocar o carro todo ano, tem gente que gosta do carro trocar 2, 3 anos, tem gente que troca o carro a cada 20 anos. Não tem certo e errado, mas o importante é você ter a consciência do que você está fazendo.
Isso é governança. Isso, você não pode falar assim, mas isso não posso fazer. Se você não faz, você está decidindo não cuidar, mas na prática a sua governança eu não estou olhando. Então você não pode não olhar, porque ela vai cobrar de você. Você vai ficar com o carro parado na rua um dia se você não fizer alguma coisa dessa. Você pode ser um dia, você pode dar sorte de o carro pifar perto da sua casa, ou ela pode dar um problema lá longe da sua casa, né? Ainda assim, a sua governança eu tenho seguro, eu sei quem chamar o guincho, quem vai me dar esse suporte, eu tenho carro reserva, você pode ficar na mão. Ou se você não tem nada, você simplesmente fala, e agora? Pois é. Parei. O que eu faço? Fica Deu ruim, ou foi tarde vendido. demais, né? Exatamente. Então, isso é governança. É como você vai cuidar da tecnologia, e aí eu estou falando de governança de tecnologia, né? É como você vai governar a sua tecnologia para que ela mantenha o seu negócio perene do ponto de vista de tecnologia, o tempo todo. Né? Em alguns momentos vai ser, poxa, saiu coisa nova no mercado que é melhor do que o que eu tenho. Está na hora de trocar? Ainda não. Talvez daqui a pouco. Daqui 2 anos eu vou trocar isso. É igualzinho o carro, eu gosto do carro, é legal por causa disso. Pô, tem um monte de carro legal agora, mas não é a hora de trocar. Ou agora é importante. Então, tecnologia é a mesma coisa. Tá? Isso tudo é governança de tecnologia, e isso muitas vezes não tem ninguém cuidando na empresa. Ninguém. E você está contando com a sorte. Uma hora você pode ficar na mão.